Bem-vindos ao relato de parto, parte 2. Vem com a gente? Planejei muito, tava super, né, naquela de, cara, vou me preparar, vou fazer yoga, vou fazer bola, vou fazer tudo, vou fazer popoarismo, tudo, né? Sempre quis ter parto normal, nunca passou pela minha cabeça ter cesárea. E aí, como a gravidez, né, a gente planeja tudo e não sai como a gente espera, a maioria Algumas das coisas vezes. não. É, geralmente não E vai aí, como a acho gente que planeja. com, sei lá, já com 32 semanas, o meu médico já falou: olha, o bebê tá de cabeça pra cima, tá com o pé na vagina, né? Vamos dar mais tempo, ver se vai virar. E aí, deu mais uma semana, 2 semanas, 3 semanas, não virava, não virava, não virava. Ele falou: ó, a gente pode tentar massagem, que é uma manobra. Massagem não. A manobra. Massagem eu queria no meu pé. Massagem no pé, por favor. Agora. A manobra, é. E aí, fizemos um ultrassom, vamos fazer a manobra, vamos. Aí saiu o ultrassom, ela tava com o cordão umbilical enrolado. E essa manobra dói muito pra fazer? Eu não pude fazer porque ela tu não tava com pôde o cordão umbilical Ah, enrolado, entendi. então não ia poder fazer. Calma, isso Entendi. era 32 semanas, você falou? 32. Era 32 semanas, 33, é. Mas também era assim, poderia fazer a manobra. Bom, quem tá apta a fazer a manobra pode fazer, mas não significa que o bebê vá ficar Virar. na posição. Sim. Pode virar e depois pode desvirar Tá. também. É um ponto de interrogação. E aí, desde ali, eu sabia então que eu não ia ter parto normal. Eu fiquei muito chateada, Frustrada. fiquei frustradíssima. Eu falei, cara, eu queria. Eu acho que essa coisa assim de quero ter parto normal é pra gente se Expectativa, provar, assim, tipo, cara. cara, eu sou foda pra caralho, eu vou ter parto normal. Uma loucura E aí, eu escuto um relato como o da Rafa, falo, cara, Aham. graças a Deus eu tive Aham. cesárea. Porque eu não ia dar conta de fazer um negócio desse, E, sabe? amiga, a gente sempre dá. É o que eu falei pra Rafa. A Rafa falou assim, cara, eu não sei como eu fiz. Eu falei, miga, tu não tinha opção. Ou ela saía, ou ela saía. Não tem É. E é aquela urgência, é aquela coisa que tu, cara, tu quer que saia, porque, né? Nossa, é. Tem que acontecer. E aí foi isso. Aí eu já sabia que eu ia ter cesárea, fiquei muito chateada. Acho que até hoje eu não superei isso, porque no meu próximo filho eu ainda quero tentar a parte normal. E aí, planejado, o dia. Nem lembro o dia que a gente tinha. Tem uma coisa legal de marcado. planejar. Eu fico com isso, assim, sabe? Saber exatamente o dia que vai nascer. E aí você consegue se organizar. Você Não, e sabe eu acho que é nem- tudo tão mais Você já tranquilo. acorda, tipo, hoje é o dia que eu vou parir. Mas tá aí, meu dia, marquei o dia. Fiz a cross lá. No O que calendário. aconteceu? Não rolou? Eu tava o quê? Eu tava. Ah, tá. Eu tava muito. Eu tava com muita coceira nas extremidades. Na Eu me mão, lembro no dessa queixo, história no que tu pé. contando. Falei, cara, é hormônio, né? Tá tudo louco, não sei o quê. E meu médico tinha falado, faz exame de sangue. Aí eu, tá, vou fazer. Só que eu fui deixando, eu sou muito assim. Eu fui deixando. Aí minha mãe chegou, eu falei, tem que fazer esse exame aqui. Minha mãe, vai fazer agora. Eu falei, ai mãe, deixa, tá tudo certo. Aí fui lá fazer. Aí algum nível de hormônio, sei lá o que é, tava muito alto. E não era pra estar alto. Aí eu mandei o resultado lá pro médico e ele falou, cara, isso tá muito desregular. Se você sentir que o bebê não tá mexendo pelo dia Jesus. inteiro, Meu Deus. você vai pra emergência. Aí fudeu, né? Não, quando falar isso, tu já Não, fica e aí- apavorada. Aí né? eu, Porra, mexeu hoje ou não mexeu? Não, daí tu já fica, meu Deus, não. Amiga, eu me lembro de tu Lembra? contando isso, me falando assim, ai, amiga, eu tô aqui, não sei se ela mexeu ou não mexeu hoje, meu Deus do céu, não sei o que eu faço. Ai, que nervoso, gente. Me e lembro. aí eu falei, tá Ela bom, não, Ju. né? O bebê, O tu bebê, falava ele, nem porque tu sabe. achava Não, que era eu falava, menino. eu Nem falava, não, sabia. ele com certeza. Tu falava ele, tu achava que era menino. E aí fui pra emergência e colocaram aquela tala lá e aí viram o coração e falou assim, tá ok. Ai, meu Deus. Eu falei, então tá ok. Então tá ok, né? Vou pra casa, tá ok. E aí toda semana eu tinha consulta. Eles falaram, isso tá foi- ok, pode tá ir pra ok, casa. Pode ir pra casa. Isso numa Gente, esse quarta-feira tá à noite. ok, é tão nervosismo assim, né? Escuta. E aí, tá ok, vai pra casa, fui pra casa. E toda quinta-feira eu tinha consulta semanal. Aí
o pai da Clarinha foi trabalhar, eu fui pra minha consulta no dia seguinte já. Então eu fui pro hospital, pra emergência, quarta-feira à noite. Eles falaram, tá tudo bem, vai pra casa. Na quinta-feira era a minha consulta normal. Fui, e aí eu falei assim... Vai ter que ter o bebê agora. Eu falei, o quê? Falei assim, pode chamar o pai da criança que você não vai mais voltar pra mentira. casa. Eu falei, puta que pariu. Não Por podia nem quê? voltar pra casa Não mais? podia nem voltar pra casa. Aí, fiquei lá, isso eram 10 horas Mas ela da falou manhã. o quê? O que aconteceu? Explicou? Então, a minha coceira, depois eu vou colocar no comentário daqui, que eu tive alguma coisa, não lembro o nome da coisa, que é muito comum em latina, que tem um nome, eu vou colocar depois. Que interessante. a placenta não tava... Não, o que que era? Nossa, eu esqueci agora o que que era, gente. Eu tô muito doida. É que alguma coisa não tava filtrando as substâncias do meu corpo, as químicas do meu corpo, e tava tudo segregando na placenta. Então, tipo assim, tava toda a química lá, assim. E aí, ela falou, cara, vai ter que ter o bebê agora. Eu cheguei no hospital, era 10 horas da manhã, 1 hora a Clara já tava fora. Aí, beleza. Liga, espera o Adam chegar, chegou, a gente vai pra sala de cirurgia. Até então eu não sabia se era menino ou menina. E aí, descobri na hora. Beleza, fui... E como foi quando tu descobriu que era... Como é que foi, assim? Eu tava muito nervosa com a epidural, que eu achei que eu não tivesse tomado. Tava perguntando, como é que eu tava muito nervosa, porque você fica, ai meu Deus, eu posso ficar paraplégica, eu posso não sei o que, Por causa da epidural? É, se pegar errado. Gente, graças a Deus que eu fiquei não sabia disso. em pânico de ter... Sim. E aí acabou que eu nem senti. Eu tava lá tensa, muito tensa. Cara, é muita adrenalina, né, eu acho. É, tudo misturado. Aí o médico falou, ó, vou passar um gelinho aqui na tua perna, me avisa quando parar de sentir. Parei de sentir, cortou. Aí eu não lembro se eu escutei a Clara chorando, o bebê chorando ou não. E aí, quando eu olhei assim, eu só me preocupei em ver se era tudo perfeito, sabe? Era Se tinha tudo nariz, direitinho. boca, olho. 5 dedos. Se tinha os Sim. 5 dedos, a perna. nunca, né? Todos os E pais, depois né? dali, eu só virei assim e falei, eu vou desmaiar. E aí eu fiquei, eu vou desmaiar. E aí eu desmaiei. Aí o Adam só lembra de um monte de médico vindo Entrando. com Muito um rápido. monte de Equipamento e injeção. Ele falou que eles me deram mais de 15 injeções. E que meu negócio foi... Você tá brincando? Foi isso, eu não lembro mais de nada. Eu não Tu tá lembro me de nada. zoando. Não, amiga, eu te contei isso. Não do pito, não contou. E aí, tiraram a da Clara. Aí eu só fui subir. Aí eu não lembro de nada mais, não lembro de nada. Aí eu acordei, eu tava com um bebê, com uma manta azul e branca em mim. Aí tu pensou, é menino. Aí eu, tipo, tá, né, todo mundo ali. Também não lembro direito. A gente quem não que lembra tava, direito, não né? lembro. É Eu só muito lembro que eu louco ainda tava isso. coçando muito minha cara. Eu fiquei toda arranhada. Coisa louca, gente. Eu quero saber o nome desse negócio. Eu vou pesquisar depois e coloco. E aí eu tô com o bebê aqui, beleza, nananã, e depois, sei lá, não lembro de quanto tempo, mas na minha cabeça parece ter sido, sei lá, uns 10, 15 minutos, já tava segurando. Aí eu falei, caralho, é menino ou menina? Ai, nem lembrava, Tinha até gente. esquecido disso, Mas né? é isso, o que importa é estar saudável, né? Tá ali. Exatamente, nem com tchum. certeza. Aí foi aquela função toda de começar a amamentar e não sei o que, nananã, que foi muito foda pra mim. Era pra eu ter ficado no hospital 1 dia, 2 dias, eu tive que ficar 5, Eita. porque meu bico estourou A gente vai inteiro. falar disso lá na amamentação, né? Não mole não. Enfim, foi esse o meu relato, assim, bem rápido. Ai, amiga, graças a Deus. Rápido, É. mas um pouco tenso É, também. foi um pouco É, tenso também, esse negócio do pi ali, da máquina, pelo amor de Deus, imagina Eu já o tinha desmaiado desespero. antes, eu nunca desmaiei, gente. Nunca desmaiei. Nunca. Eu não sei como é isso, qual a sensação é essa. Gente, e agora quando tu tava contando, eu me lembrei de uma outra coisa que aconteceu comigo que eu nem me lembrava mais. Do quê? Eu me lembrei que, como eu levei também, eles me deram muita coisa de remédio. Eu me lembro que depois que a Sofia nasceu, eu fiquei tomando remédios ali, aqueles 2, 3 dias, muitos remédios. Eu não sei pra quê. Sei lá, não sei pra quê. Mas eu tomei muitos remédios, injeção e tudo mais. E aí, quando, logo depois que a Sofia nasceu, assim, 1 horinha depois, a minha mãe me olhou e falou, nossa, filha, tu tá com o teu pescoço aqui, assim, bem vermelho.
Eu falei, mãe, deve ser um pouco do sangue, porque, tipo assim, tinha muito sangue no meu parto, né? Então, eu falei, deve ser um pouco do sangue, não deve estar limpo direito. Ela, tá. E a gente deixou. E aí, daqui a pouco, começou a me coçar. Era anestesia. E coçar, e coçar, e coçar, e coçar. E aquela coceira começou a se espalhar no meu corpo inteiro. Eu fiquei 2 dias no hospital com aquela coceira, mas, tipo assim, era uma coceira que... Era uma coceirinha, mas... não era uma coisa, assim, que tava incomodando, sabe? Tava um pouquinho desconfortável. Eu fui pra casa, no primeiro dia que eu fui pra casa... Deu assim, acho que era 1 da manhã, todo mundo dormindo. Eu peguei a chave do carro e falou, eu vou pro hospital, eu não aguento mais de coceira. Eu tava assim... Mentira. Nossa, era muita coceira. Você Parecia que foi eu tava dirigindo. com, sei lá, pulga, sei lá. Muito... Sabe quando o cachorro se coça? Eu tava assim, era muita coceira no corpo inteiro. Eu falei, eu vou pro hospital. Daí meu pai tava acordado ainda, sei lá como, acho que era quase 1 da manhã. Ele falou, filha, onde é que tu tá indo? Eu falei, pai, eu vou pro hospital, eu tô toda me coçando. No início eu já tava toda... Sabe quando te dá alergia, que fica tudo assim, a pele parece meio inchada, assim? Ele falou, não, tá louca, eu vou contigo. Eu ainda tava com a barriga, né, toda grande, tipo, toda, não conseguia nem andar direito e tal. Aí, meu pai foi comigo, a gente ficou lá, eles me deram antialérgico na veia, né, pra ser mais rápido. Eles falaram, olha, a gente vai te dar aqui um resumo de toda a medicação que te foi dada, mas a gente não tem como dizer Qual foi que te deu essa reação. Entendi. E aí eles me deram esse negócio, depois eu fiquei passando lá uns cremes, e aí depois de uns dias a coceira Sabe o que passou. eu descobri também depois, contando meu relato de parto pra várias pessoas? Que a gente pode ir no hospital e pegar exatamente o report. Como fala report, Foi gente? Tipo um resumo, Relatório, né? Um relatório. relatório de tudo que aconteceu no seu parto. Eles têm tudo por escrito, documentado. Minha amiga falou pra descobrir o que Uma vez eu aconteceu pensei comigo. será que eu vou lá pegar pra Ah, eu lembrar vou. de mais Tá detalhes, legal. assim, sabe? De mais coisas, saber se teve alguma falha, essa coisa do público, né? Saber se existiu alguma falha, alguma coisa que eles mesmos Bem legal. fizeram errado ou não, ou deve ser Bem interessante legal. pegar. Deve ser interessante. Legal. E aí, Kai, e tu? Conta pra nós. Ai, eu tô calma, passada. olha, deixa eu beber até um gole. Nossa, acho que Vamos a beber gente água, vamos beber água. Não, e Nossa olha, caneca linda. Vamos fazer caneca. Vamos fazer um cheers. Gente, temos caneca. A musa Não, do Canva ali da arte. Assim, Rafael, ó, fez vamos pra dar uma gente. respirada que o próximo parto também não é mole, não. Tá, gente. Uma 23, outra 56. Preparados pra saga? Socorro. Preparado, Gabriel. Você nasceu de parto normal, Gabriel? Não. Ele acha. Ele nem sabe. Acha que não. Vou ligar pra sua mãe. Passa aí o telefone dela. Nossa, depois, eu nasci... Ah, não, foi cesárea. Eu boto Você aqui. foi o quê? Cesárea. Você. Eu passei de cesárea. Ok, eu nasci de parto normal, minha mãe quase morreu que nem eu. Sério? Ai, meu Deus do céu. Foi muito foda o parto dela. E ela, minha mãe, quando eu falava assim, mãe, eu vou ter parto normal, eu via que aquilo... Tava dando uma Ela coisa ficava nela. calada, Ela Sim, não porque ela queria não me queria te dizer... influenciar. Ela não queria dizer assim, não tenha parto normal, tenha cesariana. Ela Sim. respeitou o que eu queria. Mas ela tinha uma coisinha. Mas ela, como ela passou por um parto muito difícil, Nossa. ela provavelmente ficou assim, meu Deus, se a Rafaela passar por isso também, né? E, cara, eu não sei se é uma coisa genética ou não, Eu mas... acho que tem muito disso. Mas eu acho que sim, porque eu já ouvi muitas mulheres aquelas mulheres que espiam e o filho É. sai, Que aconteceu com que a com mãe também foi assim. É. Só que na época eu não pensei nisso, sabe? Eu não pensei, o parto da minha mãe foi muito difícil e o meu também vai ser. Eu pensei, não, vai dar conta, vai dar certo, sabe? São muitos fatores, né? É uma loucura. Ai, gente, vamos lá. O meu foi uma saga, tá? Foi mais ou menos igual da Rafa, então preparem-se. Meu Deus, socorro. Eu tava com 39 semanas e... Porra, foram 56 horas, 39 semanas e um dia por aí. E daí eu lembro que eu tava tomando café na sacada, assim, todo, né? Ai, gente, com aquela expectativa que você tá com um barrigão, você sabe que vai acontecer a qualquer momento, né? E eu lembro muito que a minha barriga desceu. Eu lembro do meu marido olhando no espelho, vocês lembram disso? Quando coloca a mão aqui... Ficou um vazio. É o Eu lembro que sinal. ficou um palmo vazio aqui e a barriga desceu. Eu falei, caraca, hoje mudou, hoje desceu e tal. Aí, beleza, tô tomando café e tal. Fui fazer xixi. Na hora que eu fui fazer xixi, eu senti uma melequinha, uma coisinha e ficou um sanguinho ali no vaso, sabe? Aham. Falei, gente, o que é isso? Aí eu perguntei pra uma amiga minha, Carol de Melbourne, beijo, amiga. Me ajudou muito. Ela tem 2 filhos hoje, então ela já tava muito mais experiente que eu. Eu falei, gente, amiga, caiu uma coisa na privada aqui Que e tal. isso? E ela falou, me manda foto. Eu acho que eu lembro que eu mandei foto. Eu tirei foto, mandei pra ela e mandei pra midwife também. Porque eu falei, gente, o que é isso? Ela falou, acho que é o tampão. Aí eu, tampão, será? Aí eu olhei, eu fiquei pesquisando, aí você vai pro Google, né? Aí tampão, Puta, pai tampão. Google. Pô, Meu aí Deus. o tampão que tava no Google era bem diferente do meu, sacou? Tipo assim, eu acho que
Acho que o tampão do Google era desse tamanho, o meu era desse, sei lá. Eu falei, gente, se for o tampão, é um décimo dele, porque tá estranho isso aqui. Tá saindo em partes. Tá saindo em partes. E era exatamente isso, tava saindo em partes. Depois eu pesquisei que não necessariamente ele sai de uma vez só. por completo. Ele pode ir saindo aos poucos. E aí ficou aquilo ali, tipo, sei lá, umas 5 horas. Eu lembro que eu ia cozinhar, eu ia fazer alguma coisa na cozinha, aí saía mais um pouquinho, eu sentia mais um pouquinho, eu ia fazer xixi, eu via mais um pouquinho, sabe? E eu mandei, obviamente, foto pra minha midwife, pra doula, né, na época. Ela, sim, é o tampão, mas segue que tá tudo normal. Provavelmente vai sair mais ou não, vai me mantendo informada. Eles são muito assim aqui, cara. Cara, Não, isso tá tudo Eles são normal. muito zen. Tá Não, tudo tá sempre tudo muito ok. É. Muito ok. Até dar uma merda, né? Até dar uma grande merda. E aí... Falando em merda, você fez cocô? Nossa, a Sofia nasceu toda cagada. Sério, gente, eu não lembro, não sei disso. Só não que, lembro. cara, e isso era uma coisa que eu lembro que eu ficava pensando, assim, né? Tipo assim, A gente fica com uns pudores muito idiotas, quando né? tipo, ai meu Deus, se eu fizer cocô ali, tipo, o Charlie vai estar ali, tipo, que coisa estranha. Cara, Você quando nem- eu vi ali que tinha uma melequinha de cocô na Sofia, cara, é uma coisa Dos tão males o pequena. menor, é muito pequeno. Perto É, daquela muito intimidade que é pequeno. ter um filho com o teu parceiro, ou Sim. com quem tá ali contigo, e ser Sim. tão pequeno, sabe? Só que era uma preocupação que eu tinha, sabe? Eu também tinha, mas eu não lembro. Não sei se aconteceu comigo. Mas enfim, aí daí eu fiquei nessa algumas horas, o negócio saía aos poucos, sabe? E eu lembro que uma hora eu tava na cozinha, cozinhando assim, e saiu umas gotinhas, tipo um xixi. Aham. Tipo um xixi, igual você falou Igual ali. eu senti. Mas eu falei, cara, que estranho. porque Só um que xixi tu sabe que não é pequeno, xixi, né? Um xixi em pouca quantidade, um xixi mais denso, uma coisa estranha. A famosa Mandei- goteira. Aquele estágio ali, você já tá Pingalando. meio frouxa. Eu já fazia xixi toda hora que eu ria mesmo, que eu espirrava. Então, já não Vivia sabia fazendo muito. xixi. Mandei foto do negócio ali no chão pra minha amiga e pra minha doula também. E falei, que é isso e tal? Ela falou, cara, pode ser xixi, pode ser... Eu falei, será que é a bolsa? Mas tu sentiu quando tu tava fazendo? Porque tu sente qual canal que tá saindo. Amiga, não senti canal não, desculpa, gente. Eu não, Não sou tão, não tenho sentiu? tanta consciência corporal assim dessa forma. Eu senti que tava saindo uma coisa ali, um líquido. E daí eu vi ali e falei, bom, talvez seja a bolsa. Eu falei, gente, a bolsa, mas a bolsa jorra, né? Já vi vários Cara, relatos eu que a tinha bolsa muito jorra. esse pensamento. Nossa, Tipo, tomara jorra. que quando a minha bolsa estoure, eu não esteja, por exemplo, no meio do mercado. Aham. Porque eu tinha essa ideia Sabe o que que eu pensava? sair Aham. assim, Eu sabe? pensava, cara, se a bolsa estourar quando eu estiver tomando banho, como que eu vou saber que estourou? A gente viaja. O Gabriel rindo, cara. Meu, a gente viaja com muitas coisas, né? Nossa, é muita A gente coisa viaja com muitas mesmo. coisas. Mas enfim, mandei foto e tal. Enfim. Isso era de tarde, eu lembro, não lembro exatamente o dia, era de tarde, e ela falou, não, mas só observa, vai acompanhando, provavelmente você tá começando a entrar em trabalho de parto, mas ainda temos provavelmente uma longa caminhada pela frente, então segue, plena, e quando o bicho pegar, avisa, vai me avisando aqui, tô tranquilinha, né, elas sempre são super tranquilas. Aí Muito beleza, zen. gente, eu lembro que foi anoitecendo, assim, foi dando umas 6, umas 7, e eu não sei porquê, eu sempre senti que eu sempre tive a sensação que eu ia sentir muitas dores à noite. Eu tinha esse medo de sentir dor à noite. Tipo assim, você vai deitar, seu marido dormiu e você tá morrendo de dor, sabe? E aí, beleza. E aí foi dito e feito. Tadinha. Escureceu. Aí, de repente, veio, gente, a primeira contração. Mas veio uma contração. A primeira foi muito dolorosa? Gente, deixa eu só voltar um pouco. Você é resistente pra dor? Então, deixa eu só voltar. Eu sou muito forte pra dor. Eu e não. eu me preparei, assim, eu assisti todos os relatos de partos que eu poderia assistir. Eu queria muito um parto natural, sem intervenção, e eu sou muito controladora. Então eu coloquei exatamente o que eu queria. O filme do meu parto estava na minha cabeça. Nossa, meu Deus, que foda. Então, a expectativa tá lá em cima. Tá. E aí, aí veio a primeira coisa. E aqui, quando você vai fazendo as aulinhas de parto, aquelas coisas, você vai estudando, eles sempre falam que a dor vai gradualmente, Isso. gradativamente aumentando. É, pra né? mim foi assim. Cara, minha primeira contração parecia. Eu nunca fui atropelada, mas parecia que eu tinha sido atropelada. Eu falei, puta que pariu. Vou fazer igual a Luísa Mila. Puta que pariu. Se isso aqui é a primeira contração, mano. Imagina, Eu vou morrer. Ou eu tô com 8 centímetros de dilatação, vai nascer daqui 2 horas, ou eu vou morrer. Eu não sei o que vai Tá acontecer. parindo. Gente, eu lembro, juro, foi a primeira contração, a segunda. Na hora que foi a segunda, eu lembrei de tudo que tinha me Muito falado. que espaçada ou não? tava um pouco espaçada. Só que eu tava. Era tanta dor na minha lombar, era tanta dor, que a única coisa que vinha na minha cabeça, eu preciso que alguém me Bata! na lombar pra que essa dor neutralize de alguma forma. Pra não sentir E eu, tanto. eu fiquei de cócoras assim, ó, na cama, desse jeito assim, ó. E eu falava pro meu marido lindo, Me bate. me dá socos. Aí ele...
Juro, ele assim... Que loucura! Aí, eu não tô aguentando, a minha lombar tá me matando, você precisa me dar socos aí. Porque lembra que tem aquela coisa da Tense Machine? Ah, que é a você máquina coloca que a bota. maquininha, que dá um choque. Eu não tinha pegado isso e tal. E eu falei, eu lembro que tem que me neutralizar essa dor, tem que tirar essa tensão de alguma forma. Cara, ele começava a me dar, tipo, soquinhos mesmo, mas bem Mais forte, mais forte, mais forte. bem forte. Eu só falava, mais forte, ele pá, pá. Isso assim, gente, juro. Eu tô chocada. Juro, 30 minutos de trabalho de parto. E aí, beleza. Aí avisamos a doula que eu tava em trabalho de parto e tal, que tava doendo. Aí ela me abriu. No final do pau tá o com pau assim na camisa. Chicotada, ele dá. E ele assustado, né? Tipo assim, cara. Meu Gente, Deus, a mulher tá parindo, eu tô batendo nela, né? e outra, a gente tava sozinho de novo. Eu falei lá. Eu falei no primeiro episódio, era Covid, então não tinha mãe, não tinha pai. A gente tava sozinho, vivendo essa experiência louca, sozinhos. Sim. E aí, cara, eu relatando pra midwife, eu falei, lindo. Não. E aí, não sei porquê, eu tinha uma coisa de eu tenho que aguentar mais. Eu não vou falar pra ela agora. O Wagner, não, mas liga e tal. Eu disse, não vou ligar, não, espera mais um pouco e tal. Beleza. Aí ligamos pra ela e falou, cara, você tá nesse nível, espera amanhecer e vem pro hospital. Isso era tipo meio. Era amanhecer? Como assim se tá nesse nível? Agora, tu vai tirar Era ela. tipo meia-noite. Ela falou, não, porque eu tava monitorando e tava bem espaçado. Ela falou, não adianta você vir, porque tá muito espaçado. Com certeza, entendi. a dilatação ainda tá muito pequena e tal. Não vai adiantar. Então, eu te sugiro ficar em casa com o seu marido, toma um banho, faz todas aquelas coisas que a gente planejou. Relaxa, põe música e tal. Eu falei, relaxa. música, cara. Eu quero uma porrada nas minhas costas. entendeu? Relaxa, um heavy metal. Relaxa, Daí, beleza. Aí, eu só queria ver a luz do sol. Eu lembro que eu ficava... Meu Deus, cadê o sol? Cadê o sol? Porque eu queria ir pro hospital logo. Eu queria que fosse 5h40 da manhã pra poder ir pro hospital. Porque aí pelo menos eu tinha o aval dela, né? Espera amanhecer. Tava lá esperando amanhecer. Aguentando. E o Wagner, coitado. Gente, porque assim, os hormônios ajudam a gente um pouco com o cansaço, né? Mas o marido, fica o exausto. parceiro, não tem esse hormônio. Então ele tava acordado junto comigo, exausto, sem os hormônios que estavam te ajuda. ali me ajudando. A adrenalina de também, né? alguma forma, né? É. Aí beleza, amanheceu, gente. Vamos pôr tudo, a mala, tudo que tava preparado, bota no carro, bora pro hospital. Gente, eu não esqueço a trajetória da minha casa. Eu moro perto da cidade, era Subiaco, né? Meu hospital. Cara, eu não conseguia ficar no carro. Porque na hora que vinha a contração, eu falava... Tipo assim, juro. Eu abaixava e o Wagner não sabia se ele dirigia, se ele me batia. Se ele batia o carro. Tipo, mano, muito sinistro. Cara, a gente tá rindo, mas é pra não chorar, Não, né? Porque, gente, pelo porque amor hoje de eu já Deus. ressignifiquei, tá? Mas eu só contava... Nossa, me ajuda, como que faz? Eu só contava isso chorando. Eu contei várias vezes, chorei várias vezes e aí passou. Vamos ver. Ai, Acho que é passou. que eu acho que é isso que eu passou. preciso fazer, contar mais vezes, Contei sabe? muito, contei muito, pus pra fora, contava pra todo mundo, chorava comigo 1000 vezes no banheiro e tal. Enfim. Fomos pro hospital. Chegou lá, né? Vamos ver a dilatação da Camila. Porque, como não sei se Puta você que sabe, pariu. hospital público, você só é admitido se você tiver com, no mínimo, 4 centímetros de dilatação. Isso. Tá Vai lá, a Camila sentou. Eu tava achando, juro. Na minha cabeça, falei pro Wagner, com certeza tá 8 pra 9. 8 pra Ai, 9, porque eu tadinha. tô morrendo. Tipo assim, morrendo de dor. E ele, não, certeza, já entra lá e tal. Já vai Mas ter, beleza, relaxa gente. aí, amor. Primeiro, fui pro centro, tentei ir pro centro de parto natural, que é uma casinha de parto natural ali do lado do hospital, pra elas me acompanharem. Eu não lembro exatamente por que eu não fiquei lá. Eu acho que é porque eu tava com muita dor. E elas falaram, não, vamos subir. Porque como já tinha... Ah, era isso. Já tinha a noite inteira, ela queria ver os batimentos do bebê. E aí só no hospital que tinha como ver exatamente os batimentos do bebê. Então subimos, ficamos com aquele... É cardiotoco que chama? Acho. Ai, não Com sei. aquela Fácil, faixinha na coisa. barriga. Acho Foi que é que eu cardiotoco. coloquei também. Acho que é cardiotoco. É. Me corrijam aí se estiver errada. Aí ficou medindo os batimentos do bebê. E ela tá super bem. Tá, então tá tudo certo, né? E aí, vamos medir a dilatação. Vem ela com a luvinha, né? Aquele momento esperado. Dedos dentro Que de tu você. tá esperando assim, 9, Alguns dedos 8. dentro de você. Ela falou... Só vi a cara dela assim. Eu falei, puta que pariu. Ai, 5, fudeu. 6. Falou, Camila, você tá com 2. Já tinha umas 10 horas, gente, de dor. Meu. Ou 11, por aí. 2 centímetros de dilatação, você não pode nem ficar aqui, cara. Nossa. Eu falei, você tá brincando, eu tenho que voltar. Aí eu comecei a chorar, né? Eu falei, Óbvio. eu tenho que voltar com essa dor, eu tenho que voltar pra casa. Aí ela falou, olha, eu vou ver se tem algum médico, que era a doula, né? Era a enfermeira. Ela vou ver qual médico que tá de plantão, obstetra, pra ver o que ele te recomenda. Algum remédio, alguma coisa, porque você não vai poder ficar aqui. Isso é de praxe. Nossa. A criança tá bem, tipo, você vai ter que voltar.
Ai, isso que é Puta pariu. foda, E né? A mãe tá ainda morrendo ainda ali. Era Covid, gente. Realmente, eles tinham que diminuir as pessoas no hospital, porque não Ai, podia. isso me irrita, sabia? Cara, e a daí... mãe tá ali não. morrendo, a criança tá bem. Não. Foda. Aguenta aí. Foda. Isso foi muito Aguenta. foda. E daí, tipo, a minha frustração, a cara do meu marido, cara, a gente vai voltar pra casa assim mesmo. Puta que pariu, sabe? Não, frustração Voltamos total. pra casa. Não, aí falaram assim pra mim. Aí o médico falou, ela tem que tomar um remédio pra dormir. Eu falei, eu me conheço, eu tenho Pra 35 anos de idade, eu parei com Imagina. 35. Eu não durmo nem contra mim, nada me faz dormir. Eu não vou dormir. Imagina agora, nesse Não momento. vou dormir, não me dá esse negócio, não me dá. Fiquei brigando, ele falou, você precisa descansar, cara. Você tá com 2 centímetros de dilatação, você tem uma trajetória enorme pela frente, você precisa descansar. Você não vai dar conta se você não descansar. Falei, beleza, respirei e falei, Como vamos. que dorme sentindo muito dor, gente? Não óbvio que eu não dormi. Passei a noite inteira. O Wagner conseguiu dormir um pouco. Mais uma noite? Um pouco. Tipo, ele dormia algumas horas, acordava comigo gritando, me ajudava, dormia um pouquinho, porque ele não tinha hormônio ali, né? E ele tinha que descansar mesmo. Eu tava morrendo. Enfim. Na hora que centímetros. falaram pra mim, na hora que amanhecer de novo, você Tudo volta. bem. Guria, mais uma noite. Segue mais uma noite. E aí a dor é assim. O que tava ali, dor de atropelamento, eu não sei nem mais o que que era. Era 50 mil caminhões passando em cima de mim, indo e voltando. Porque, gente, era uma dor que eu berrava, eu urrava. A dor era na coluna, cara? Aqui, cara, na minha lombar, era Na lombar. absurdo. Parecia que ia rasgar. Aí eu me contorcia em cima do sofá, tentava todas as Não, posições. tu faz 1000 posições, vai Mil na água, toma posições, banho, mil faz posições, tudo, né? banho, tudo. Enfim, o dia clareou de novo. Falei, graças a Deus, agora a gente vai. Agora vai estar bizarro. É a mesma história. Entra no carro, vai, você tá morrendo no carro. E aí chega lá, aí eu já tava exausta. Minha olheira já tava aqui, já tava um pouco sem energia. Eu não tinha comido direito, não tinha dormido direito. Então já parecia uma ressaca com trabalho de parto, com droga, que sei lá, sabe? Tá? Fica meio zonza Meio também, zonza, né? muito louca. E daí, chegamos lá, mesma história. Vamos ver o batimento do bebê e vamos ver a ver dilatação. quanto que tá. Aí bota lá o batimento. Quanto tava? Ela tava super bem, até então, 4 centímetros de dilatação. Daí, bora. O que a gente vai fazer, né? Fiquei super frustrada, o Wagner também. Não tem o que fazer. Ela falou, usem todas as coisas que vocês se prepararam, assim. Ah, não, você já tava na piscina. É. Não, na piscina eu não fui pra piscina. Chuveiro. Chuveiro. Coloca a playlist e tal. Aí eu fui pro chuveiro, a gente começou a escutar Nando Reis, tentei relaxar. Era uma dor insuportável, não dava pra relaxar. Eu berrava. Todo mundo que passava pelo corredor, assim, sabia que era eu. Que tava tendo aquele parto ali sinistro. Daí tava assim, bizarro. E aí eu comecei a considerar coisas que eu não tava considerando antes. Comecei a pensar e fazer um mergulho dentro de mim e falar, cara, ao que eu estou me sujeitando, sabe? O que eu tô passando? Eu tô provando Pra isso quê? pra quem, né? Tipo, Pra quem que eu quero provar isso? Tá, eu já sei que eu sou controladora, eu já sei que eu sou forte. Tá, mas tô vendo agora que não tanto. E tudo bem. E tudo bem. E assim, comecei a tentar entregar um pouco mais e eu comecei a falar com o Wagner, assim, tipo, eu acho que eu preciso de anestesia, porque eu não tô aguentando mais. E tava só 4, né? Tava só 4. 4 E aí centímetros eu de comecei a dilatação. berrar e tal. E eu chamava ela e eu falava, eu acho que eu quero anestesia. Só que como ela me conhecia desde o início, ela acompanhou ali meu processo, tanto que eu queria o natural, ela também tentava me forçar, não me forçar, mas me guiar pra um parto mais natural possível. Te Ela falava, incentivar. "Tá, tenta esperar mais um pouquinho, coloca uma música, toma mais banho." Eu já não aguentava tomar mais banho, tomar gelatina. E comer gelzinho de coisa colorida e suco, sei lá, whatever. E daí... ela falou, daqui a pouco a gente mede de novo. Aí, nesse nível que ela falou, daqui a pouco a gente mede de novo, eu falei, cara, isso tem que estar pelo menos 7, porque eu não tô aguentando mais, eu não tô aguentando. Eu berrava. Isso já tinha mais de 48 horas. E Provavelmente. isso tu já tinha pensado assim, cara, talvez uma cesárea? Você tava pensando? Eu tava pensando em anestesia. por Anestesia. enquanto. Eu tava pensando anestesia. Só que, gente, eu não pesquisei nada sobre anestesia. Eu não sabia como. Porque isso... pra ti tu não ia ter. Esse eu acho que foi um conselho que eu posso dar. Se informem, estejam preparadas pra tudo. Tudo pode acontecer. E eu sou muito controladora, então tudo que eu tinha pesquisado tava ok. Mas quando fugiu do meu controle e eu não tinha referência do que eu estava fazendo, isso me deixou muito em pânico, assim, muito em Abalada. pânico. E daí ela falou, bom, vamos medir agora, porque ela começou a ouvir. As doulas são muito fodas, né? Elas sabem pelo seu grito, o jeito que você grita, mais ou menos, como se você tá. E ela passou no corredor, ela falou, cara, vamos medir, você deve estar com um 7, você tá urrando igual uma leoa já. E daí eu falei, caraca, como elas têm experiência mesmo, o grito muda, tudo muda.
E daí ela mediu, eu tava com 7, tá? E foi a última vez que a gente mediu. 7 centímetros. E eu falei, cara, 7. Tu ainda não tinha tomado epidural? Não tomei nada. E eu lembro exatamente de eu tentando perguntar pra ela, porque eu queria saber, eu queria ter ideia de quanto tempo faltava pra 10. Pra eu fazer minhas decisões. A partir dali, né? Pra gente fazer nossas decisões. Sim. E aí eu falei pra ela, quanto tempo você ainda acha que falta pra eu chegar a 10? Ela falou, no mínimo 7 horas, mais ou menos. Pra começar a ir pro expulsivo. E já tava mínimo. morrendo. Já tinha uns 46, né? E era mínimo que ela falou. Eu falei, puta que pariu, já tinha 2 dias e tal. Eu falei, eu não vou dar conta, eu preciso de uma anestesia. Eu não vou dar conta, eu preciso de uma anestesia. Ela falou, vai pro chuveiro de novo, Wagner, vamos mais um pouco pro chuveiro e tal. Fui mais um pouco. Aí voltamos já pra sala. E aí a gente tava com a luz baixa, já na sala, assim, de parto. E ela falou assim... Eu não vou conseguir medir, mas eu lembro dela falando, você provavelmente tá com 8, porque agora o grito já foi pra um outro mais. nível, assim. Pra um level hard. Mas aí, esse level hard era um level insuportável. Um nível Eu não insuportável. conseguia, gente. Eu não conseguia. Eram 8 centímetros. Ela falou, provavelmente você tá com 8, mas eu não medi. Mas foi o que ela falou. E eu tava assim, urrando. Eu falei, não consigo mais, eu não tenho força. E a gente Deus conversou, chega. obviamente. Eu precisava de muita energia, muita força pra fazer o expulsivo. Sim, principalmente imagina. sem anestesia. Com E eu não certeza. tinha essa energia, eu não tinha de onde tirar. E nesse momento eu já tinha conversado comigo mesma. E tá tudo bem, Camila, entrega. E é isso, sabe? Sua filha precisa vir. E... por algum motivo, provavelmente ela não tava vindo e depois eu descobri por quê. Enfim. Daí, pausa. Falei, tá, vamos ter epidural. Decidi isso, tava em paz com a minha decisão. Wagner, ok, epidural, falou pra todo mundo. Bora. Aí, na hora que vem a epidural, começa a vir essas pessoas, médicos. E isso começou a me dar pânico, porque eu tenho pânico de hospital. Por isso que eu tinha escolhido o centro ali, entendi. porque eu só queria ficar ali meio... Entendi. uma coisa familiar e tal. Na hora que começou a ver gente com touca, instrumento, eu comecei a falar, puta que pariu, o que vão fazer comigo? Tipo, eu não sabia o que era epidural. Eu sabia que era uma anestesia nas costas, minha mãe tomou, eu sabia, todo mundo sabe. Eu não sabia o que eu tinha que fazer e eu não sabia quais eram eu sabia mais ou menos os riscos, né? Mas eu tinha muito medo, que você pode, se for errado, você fica paraplégico, então Sim. é uma parada sinistra. E é o começo de uma intervenção, né? Aí, quando vem uma intervenção, vem todas as outras, enfim. Aí eu só lembro que eu falei, o que eu preciso fazer? E eles falavam assim pra mim, só que, gente, nessa hora, eu tava em Nárnia. Eu não sei se vocês todas foram Sim, pra eu Nárnia, também, né? eu também. Eu tava em Nárnia, eu não entendia português, eu não entendia inglês, eu não sabia que língua estavam falando comigo, literalmente. O Wagner, meu marido, olhava pra mim e ele falava em português, e eu olhava pra ele e falava, o quê? Tipo, eu não entendia o que ele tava falando. E ele falava, Camila, você tem que virar e dobrar as suas costas e se curvar porque ele vai pôr a agulha. Eu, o quê? Ele não vai pôr. E eu berrava. E eles atrás de mim, eu tinha que fazer uma posição específica, que eu tinha que me curvar. E não pode mexer ali, né? Eu não conseguia Não me curvar. pode. Eu não conseguia entender que eu tinha que me curvar e eu não conseguia me curvar. E eles não conseguiam dar anestesia. Nossa. E aí, falavam em inglês, falavam em português, eu não entendia. E eu só conseguia fazer assim, mas eu tinha que relaxar um pouco aqui pra dobrar. Sim, tu não pode ficar tensa, né? E eu não conseguia, eu ficava assim, e o médico Não, falava... como é que tu fica tensa numa situação dessa, né, e aí cara? o médico falava, eu não vou conseguir. Se ela não fizer a posição, eu só lembro dele falando, se ela não fizer essa posição direito, eu não consigo. Tem risco, eu não posso fazer nessa posição. E aí a Dola olhava pra mim, cara, relaxa, faz como se fosse uma dobra na sua coluna e tal. Cara, foi uma luta, Mas luta. Foi tipo assim, 35 minutos, sei lá quantos minutos foram pra dar essa anestesia. Na hora que deu, eu nem senti, deu. E aí na hora que veio, gente, a anestesia, eu falei, puta que pariu. Por que eu demorei 48 horas pra pedir essa merda dessa anestesia, entendeu? Porque, cara, Passou toda a tudo. dor que eu tava sofrendo 48 horas na minha lombar, só fez assim. Sumiu. Falei, puta que pariu! Eu amo você! Falei, anestesista! Cara, cadê o anestesista? Puta que pariu! Anestesista. Anestesista! Anestesista, cadê? Tipo assim, eu queria agradecer, ele era a pessoa, tipo assim, eu era um anjo Me do céu, salvou, entendeu? me Me salvou. salvou daquela dor insuportável que eu não aguentava Não, mais. é uma dor que parece que tu vai morrer, realmente. Não, eu tava literalmente morrendo. Eu já tava num estado de delírio, assim, total. Daí, enfim, o que acontece? Tava com 8, tomei epidural. Aí, as coisas começam a ficar um pouco mais devagar, né? Porque Sim, por a causa da epidural epidural. desacelera o processo. Não, no teu caso, ainda mais devagar, Ainda né? mais, Porque E já daí, tava sendo mais lento. eles falaram, a gente vai ter que pôr um pouco de ocitocina, porque caiu Sim, o ritmo das pra contrações. acelerar as Tava bom contrações. e agora caiu. Aí, ocitocina na veia pra acelerar a contração. Aí, enfim, foi tudo isso. Aí eu só lembro, eu tava muito louca, e eu só lembro que falaram, é hora de você fazer a força. Você usou o gásinho também? Não. Usei no banheiro, não adiantou nada. Não sentiu Era nada tanta com dor que eu gás. nem adiantava. Eu colocava aquele gás, o Wagner usou. Ele falou, deixa eu experimentar pra ver se você não tá... Aí Fala ele que falou, é. porra, da hora. Eu falei, não tô sentindo porra nenhuma. Porra, da hora! E
comigo, não adiantou nada. Enfim. Daí falaram, você tá na hora de puxar, bora, vamos fazer o pushing, que é o estágio final, né? E aí eu falei, tá. Aí eu lembro direitinho o Wagner mexendo na playlist, porque eu queria que fosse Beatles. Ele colocou Beatles, eu lembro que ainda era aquelas... Sabe? E não era exatamente essa que eu queria, mas eu tava no pushing ainda, né? Sim. Daí eu falei, bom, vai chegar lá, na hora Nossa, que for, vai ser que eu queria. controladora canceriana, Não, assim, controladora ó, playlist, meu mano, muito Deus. louca. Muito louca. E daí, eu lembro que eu tava de costas, assim, que era a posição que eu aguentava ficar. E a doula falava, vai. Tá, tu tava com a epidural, mas tu sentia as Eu contrações. sentia as contrações, tava conseguindo sentir de boa, mas zero dor, então tava muito bom. Ai, E cara, aí, que sonho. eu lembro que o Wagner olhava pra mim e falava assim, cara, faz força. E eu falava assim pra ele, eu não vou fazer força agora não, pra que eu vou gastar energia? Aí eu falei, ela quer que eu treine? Tipo, eu não vou gastar energia agora, porque na hora que for, eu não vou ter energia. Eu ficava assim pra ele. Aí ele arregalou um olho assim, tipo assim, mano, ela tá muito louca. Tipo, Agora que tá na hora de fazer um push, ela não quer fazer. ela tá muito louca. Aí eu só escutei a doula e ele falando, é agora, você tem que fazer agora, não é, isso aqui não é treino, é agora. Aí eu, Não é treino é jogo! é jogo, bora, Não é beat bora, tênis, jogo. Camila, vamos lá. Bora pro jogo. E daí, gente, comecei, faz força. Ela saía, igual a sua história. Saía a voltava. cabecinha e não saía. E já tava, gente, há muito, muito tempo, né? E aí começa a ficar perigoso. E aí me viraram, eu tava de costas, e me viraram numa posição normal, né? Que você fica com as perninhas ali. E nessa posição não tava evoluindo muito. Mas o médico falou, dá pra ver a cabeça dela, dá pra ver que ela tem o cabelo escuro. E dá pra ver que ela é muito pequenininha, a cabeça dela é bem pequenininha. E aí eu falei, o meu maior medo, que tava no meu plano de parto, era não usar nada. Que fosse fórceps ou o copo vácuo. Eu não queria de jeito Os nenhum. dois que eu tive. Eu não queria de jeito nenhum. E daí eu escutei o médico falando com o Wagner, a gente vai ter que usar o vácuo. Aí eu despenquei. Eu falei, cara, Nossa. depois disso tudo, eu passei por esse tanto de dor, por essa anestesia, e eu ainda vou ter que sofrer uma intervenção desse nível, que pode pôr minha bebê em risco, eu quero a cesárea. Eu falei, eu quero pra cesárea agora. Eu quero pra cesárea agora. Comecei a berrar, chorar, desesperada. eu fiz isso a minha também. doula olhando pra mim, cara. Eu falei, você sabe da minha história? Eu falei que eu não queria chegar nesse ponto, blá, blá, blá. De jeito nenhum, pelo amor de Deus. E aí veio o obstetra. Cara, e nessa hora eu vi que a equipe que eu tava era muito foda. A equipe ali do King Edwards era muito foda. Ele pegou na minha mão e ele falou assim, olha pra mim, Camila. E ele falou, e na hora que ele falou foi o que você sentiu ali do médico. Eu só consegui olhar pra ele. Ele falou, olha pra mim, Tu não vê Camila. mais nada, né? Nada. Eu só olhei no olho dele. Eu lembro da cara dele, do olho dele. E ele falou assim pra mim, eu faço isso há 30 anos. Eu já usei vácuo em muitos bebês. A sua bebê tá encaixada. Ela é muito pequenininha, o que é maravilhoso. Porque o vácuo vai pegar só a cabecinha dela, não vai ter risco nenhum. 2 minutos, ela vai nascer. Confia em mim. Não vale a pena você ir para uma cesárea agora. É muito pior a gente parar isso tudo aqui, que vai acabar daqui 2 minutos, para ir para uma cesárea agora. E aí, cara, eu lembro que eu só rezava. E eu falava, meu Deus, me fala o que fazer. Parece que tu perde o controle, né, da Porque situação. você tem que se entregar. E aí foi esse momento que eu falei assim, cara, Seja o que Deus quiser. eu tô entregue e seja o que Deus quiser. Porque ela precisa nascer e se Deus quiser ela vai vir com saúde e é isso. E aí ele foi com o vácuo, ela nasceu e aí ela não chorou. E aí eu só olhava pro Wagner, olhava pra equipe médica, ela não veio pra mim, ela não chorava. Eu olhava pro Wagner, tá tudo bem, eu começava a berrar. Ela tá bem, ixi, ok. E eu chorava e ela não chorava. Só eu chorando e o Wagner assim... Cara, homem nessa hora, o parceiro ali é muito importante, né? Porque o apoio que ele dava e a força que ele passava, sem falar nada, ao mesmo tempo eu só olhava pra ele e ele era o meu porto seguro, assim, sabe? Não tinha ninguém ali com a gente, era só ele, eu e ele, passando aquilo ali juntos. E aí ela não chorava, e aí já veio a equipe médica do lado, o médico que ia ficar com o bebê, e uma caminha ali pro lado, não sei se é uma incubadora, alguma coisa ali bem do lado, pra ficar com ela. Ela não chorou até então. E aí eles deitaram ela ali, e aí o cara começou a explicar pro Wagner o que tava acontecendo. Ele falou, olha, ela tá com água no pulmão. Só que o cara tava assim. E eu ouvindo. E eu aqui do lado, gente. Tipo assim. E eu ouvindo, ela tá ok. E o Wagner tentando focar nele pra entender o que ele tava falando, E pra tu depois me berrando. explicar. E eu pegando pedaços. Apavorada, Pedaços, apavorada. E ela tá com água no pulmão. E o cara tava muito calmo. Ele tava muito calmo. E ele olhava pro Wagner e ele falava, ela tá com um pouquinho de água no pulmão. É super normal. Eu preciso drenar essa água e ela vai chorar. Eu só preciso drenar a sua água. Isso é super normal.
E aí ele drenava e ela não chorava. Ele continuou drenando, ele E ficou... como é que ele fez, Gente, como é que ele fez essa drenagem? Cara, eu não sei, Rafa. O Wagner deve saber Ele exatamente deve ter como era. visto. Eu acho que é uma cânula, eu não sei. Eu não sei, eu tava super fragilizada e na minha cabeça eu só precisava ouvir o choro. E na minha cabeça aquilo ali eram 25 minutos, 30 minutos e na E ela verdade não foram chorava. provavelmente 2 ou Dois, 3. É, exatamente. Cara, a gente perde E totalmente a gente perde total a noção do de tempo. tudo, É. cara. Muito. E aí, finalmente ela começou a chorar, um chorinho bem fraquinho, assim, chorava bem pouquinho, bem pouquinho. Na hora que ele tirou ela, eu só consegui dar um beijinho. Eu lembro direitinho, ele me deu ela assim e eu consegui dar um beijinho na cabeça dela. Foi a única coisa. E eles levaram. Bem do lado ali da gente. E aí ela começou a chorar. No que ela começou a chorar, a equipe olhou pra mim e falou: Camila, você tá aqui há 56 horas praticamente, a sua placenta precisa nascer. Eu falei, gente, placenta nascer, pra mim, placenta nasceria Tipo, sairia logo depois. automaticamente, logo depois, igual eu vejo em todos os relatos de parto, que a Exatamente. pessoa caga o bebê, literalmente, desculpa, mas caga o bebê, aí vem a placenta depois, né? Ai, cara, tamo junto. Enfim, se a placenta não nascer em 1 hora, a gente precisa ir pra sala de cirurgia. Eu falei, puta que pariu. Meu medo da cirurgia, meu medo inteiro de tudo isso Tu passou era por tudo. passar por uma cirurgia. Daí eu falei, tá, minha bebê tá aqui do lado, fragilizada, com água no pulmão, nem tá respirando direito, tá, né, tá precisando de ajuda, e eu tô aqui não posso nem olhar pra ela, porque eu tava ali na situação que eu tinha que fazer Sim. placenta parir. Daí eu tinha que fazer força, fiz força pra placenta parir. Todas as midwives... Olha que diferente. É, Eu não me pediram pra fazer isso. Fiz Eles força. simplesmente tiraram a placenta de mim. eu fiz como se fosse um parto, é verdade. Verdade. Que viagem, Fiz como se fosse guria, um que parto. diferente. Fiz como se fosse um parto. E todas as midwives que estavam ali, porque como foram 56 horas de parto no total, as doulas não podiam ficar, porque Troca de passa o shift. plantão, troca de shift, então eu passei por 3. A minha passei por mesmo, 2. a minha mesma, ela só chegou no final. Que foi bom que ela teve todo o apoio. Que é Mas a as, parte mais difícil ali, né? mas as duas outras eu nem sabia quem eram. Assim. E aí, todas essas tentaram fazer com a placenta nascesse, porque todas elas têm esse treinamento e esse preparo, então não precisa ser obstetra. Elas ficavam empurrando a minha barriga e realmente tentando fazer um parto ali da placenta para que a placenta nascesse. Que loucura, nem sabia. E não rolou, gente. Não rolou. Daí deu 1 hora no relógio. Eu lembro que eu ficava olhando pro relógio, porque na hora que desse 1 hora eu sabia que eu ia ter que ir pra cirurgia. E aí você fala, Covid, o marido não pode ficar muito tempo no hospital. Ele já tinha que ir embora. A Liz ia ter que descer pra neonatal. E eu ia ter que subir pra uma cirurgia. Tipo assim, Pânico total. o que mais poderia acontecer É de aquele ruim, momento sabe? que tu quer ficar com o teu marido e com a tua filha, né? Tipo tipo, assim, é. acabou, agora. Aquele momento vou que você respirar. planejou, que você viu todo mundo com a Golden Hour, e aquele momento mágico, e fotos acontecendo e tal, e não aconteceu. Enfim. Daí eu lembro que isso eu achei muito fofo. Porque eles me explicaram assim, ó, você tomou uma anestesia muito pouquinho, era só pra realmente fazer o parto sem dor. Sim. Mas agora a gente vai ter que te anestesiar mais, porque a gente vai ter que usar instrumento pra realmente fazer uma cirurgia pra tirar sua É um placenta de dentro de corte você. bizarro. Então você fez o corte da cesárea? Não, é pela vagina, amiga. Pelo mesmo corte. Eu também tive o cortinho que você teve, eu tive que fazer também, antes do vacum, que eu pulei essa parte. Mas eles iam tirar a placenta por ali mesmo, não era... Não, Que nem não pela fizeram barriga. comigo. Exato. Só que eles iam me anestesiar mais porque é um procedimento doloroso. Por isso que você deve ter morrido de dor. Então eu tomei mais anestesia. Cara, olha a diferença de um hospital pro Muito outro. louco, né? Muito louco. Eu tomei mais anestesia Eu pra não. ir pra esse procedimento. E fui pra uma sala de cirurgia. Então eu saí daquela sala que tava toda escurinha e fui pra uma sala de cirurgia. Gente, Cara, eu tava... isso é revoltante, sabia? É muito tenso, né? Muito tenso. Isso Por é isso que eu revoltante. recomendo muito o King Edwards, porque pra mim a equipe foi sensacional, assim, Isso sabe? é muito revoltante. Apesar de todos os pesares, eles estavam muito preparados e eles tentaram fazer tudo o que eles puderam e a equipe era muito foda mesmo, assim. Não tenho nada a reclamar deles, nada. E aí entrei na sala de cirurgia, eu tava tão louca, tão delirando ainda, que na minha cabeça tava de dia na sala de cirurgia, porque eu nunca tinha entrado numa sala de cirurgia. Vocês já entraram? Já pôs Já. silicone, né? É muito claro. Pô, amiga, eu tive cesárea. verdade. Já operei o joelho, já foi Então, todo. gente, eu nunca... Por isso que eu acho que eu tinha pânico, porque eu nunca tinha entrado, nunca tinha feito nada. Era uma luz. É muito claro. Que eu falei, caraca, ou eu tô no céu, morri, tô no céu, ou é dia, amanheceu. Eu falei, caraca, amanheceu. E comecei a falar com a equipe, eu falei, nossa, é muito claro aqui, já tá de dia. E aí todo mundo começava a rir, falar, não, é a luz da cirurgia e tal. Eu falei, gente... E aí eles me deram mais anestesia, e aí eu comecei a tremer, porque a anestesia já treme com a anestesia. Shake todo. Cara, aí eu ficava pulando de tremelique de anestesia. E um frio do cacete, né? Muito. Terrível. Me cobriam. E essa hora foi muito fofo. Chegou o anestesista do meu lado, o anestesista-chefe ali, porque tinham vários.
me deu uma foto que eles tiraram da Liz lá na neonatal. Ai, que Cara, amor. muito fofo. Uma fotinho dela, assim, falar, cara, ela tá bem. Põe ela no seu peito, põe o cobertor em cima, que daqui a pouco você tá com ela. Foi muito fofo, foi muito Nossa, fofo. eu ia chorar. Não, eu não chorei Quer dizer, porque eu tava não muito ia, louca, porque já eu tava tava delirando. Eu Que chorei nem, que nem quando eu falei, nossa, quando a Sofia nasceu, eu vou chorar. E não conseguia nem... não, eu tava delirando, eu chorei depois. E aí, ele me deu, aí eu olhei pra ela assim, cara, e ainda era estranha a foto, porque ela tava com um tubo, assim. Depois me explicaram que não era nada, era só pra monitorar. Mas na minha cabeça eu falei, cara, ela tá precisando de um monte de coisa e tal, mas enfim, tá bem, né? Deixei ela aqui na foto, eles tiraram, foi fofo. E aí voltei pro quarto já. Daí me colocaram no quarto, o Wagner não tava lá, gente. Então isso foi assim... Ai, difícil, né? Muito foda, muito foda. Porque, cara, você tá sozinha no lugar, você sabe que seu marido tá em casa com a cabeça ali, com o coração ali, sem Coração conseguir na dormir, mão, sem conseguir né? fazer nada. E você ali em pedaços, tipo, literalmente eu tava... Aí era pra eu ficar uma noite só, né? Só que daí, como fizeram a cirurgia, eu tava com antibiótico na veia, todos os remédios, Tem que esperar no medicamentos na banheiro, tem que veia. não sei o quê, Tem que esperar né? ir no banheiro. Daí, o que era pra ficar uma noite, eu fiquei 2. E Mesmo ele assim, não podia passar a noite, né? Também. não podia, já tinha Quanto que ir tempo embora. ele podia? Ele já Mas tinha que ir pra lá. isso até o Charlie também não podia. Não, mas no público nunca pode. Nunca pode. No público... Passar a noite não No pode. público tu fica sozinha de noite. É, você não pode passar a noite. Cara, isso foi muito foda pra Isso é mim, muito sabia? ruim, isso é muito Porque difícil. eu não conseguia caminhar direito. Nossa, eu imagino. Deve ser Daí, muito pra foda, fazer gente. xixi, pra pegar a Sofia do... Como é que chama em português? Do Aniversário. Do bercinho ali que fica do lado da Sim. cama, eu tinha que levantar. Cara, aquela levantada ali, parecia que tava me enfiando uma faca lá, né? Não, gente, terrível. E aí ele não tava ali. E o pior, ela não tava ali também. Porque eu tava tão fragilizada que ela não podia ficar comigo. Eu não conseguia levantar, eu não conseguia pegar ela, eu não conseguia aumentar, eu não conseguia fazer nada. Ai, que foda, cara. A sorte que a gente tinha se planejado, eu já tava tirando leite há um tempo. Então a gente tinha seringuinhas de leite. Antes, então ela de, não tu, tomou. antes de tu ganhar ela, tu já tava Já nos tirando leite. últimos dias ali, a minha doula me recomendou tirar um pouquinho. Aham. Então já tinha Que o é o- colostro ali, é o né? colostro que chama, Então foi bom que a gente não autorizou da fórmula, então ela mamou ali, ela tinha seringa pra mamar do meu leite. E aí eu lembro que eu só tava medicada, eu não conseguia dormir. E eu tava muito fragilizada. Então, foi um momento que eu tava muito vulnerável, muito fragilizada. E eu berrava, chorava e eu berrava. E era noite, né? Já era madrugada. E eu apertava pra chamar as enfermeiras. E elas entravam, elas falavam, cara, você tá acordando o andar inteiro. Todo mundo precisa dormir, sabe? E eu falava, cara, mas eu quero ver minha filha, eu preciso da minha filha. Tipo, eu não tenho meu marido aqui, eu não tenho minha filha. Tipo, pelo amor de Deus, alguém fica aqui comigo. Eu tô sozinha. Ela falou, não, você precisa dormir, que tá todo mundo dormindo. São 4 horas da manhã. Quando chegar a pessoa do shift da manhã, daí você conversa e tal. Tipo, eu falei, cara, que merda. E eu falei, eu não vou conseguir dormir, porque ficava apitando o negócio do soro ali, dos remédios, ficava tudo apitando a máquina. Eu falei, eu não vou conseguir dormir com essa merda. Eu berrava, eu fui bem grossa com ela, assim, porque eu tava muito vulnerável. Não, assim. e assim, nessa hora os nossos hormônios Não, estão você assim não tem filtro, completamente cara, você não tem filtro, descontrolados. você não tem filtro. E a tua dor e o que tu tá passando é tão foda que tu tá cagando Não, pro resto do mundo, Cagando, sabe? Eu não tava nem aí, o que tava Tu não pensando consegue de mim, eu tava enxergar. berrando, eu tava xingando, eu Tu tava não falando enxerga que mais fosse. nada. Aham. Eu acho que é o único momento que uma pessoa que não é egoísta se Fica, torna, né? assim, tu só pensa em ti, porque, cara, é tão foda o que tu tá passando, muito, sabe? Muito foda, muito difícil a situação. E aí, enfim, o dia clareou, com muito custo, o dia clareou, eu ainda tava E com a muita Alice, dor. essa hora tava Tava na no neonatal, incubadora? porque Ela tava no neonatal, ela não ficou na incubadora, ela ficou na neonatal, ela já tava bem, ela não precisava de nada, mas tá. eu não podia estar com ela, então ela tinha que estar com alguém, né? E eu tava doida pro sol nascer, pro Wagner chegar. Daí o sol nasceu, o Wagner foi pra lá pro hospital. Mentira, ele não tinha chegado ainda, a minha doula chegou. Aqui fez todo o meu acompanhamento, chegou e ela falou, Cá, eu quero te perguntar uma coisa. Eu falei, o quê? Ela, cadê a sua bebê? Por que você não foi ver ela? Eu falei, porque falaram que eu tava com remédio na veia e eu não podia ir até ela. Ela falou, que absurdo, você teria o direito de ter ido até ela com ajuda. Ou ela poderia ter vindo até você. Isso foi uma coisa que eles falharam aí. Mas não foi a equipe médica, foi a doula que tava de plantão na madrugada. As enfermeiras da madrugada. Porque depois ela me explicou que isso era um absurdo. Que eu tinha o direito de estar lá com ela ou ela estar comigo com alguém me auxiliando ali, Não, sabe? e daí aquilo ali te deixa E aí eu falei, pô, então, enlouquecida, ela né? falou, você levanta e você vai lá agora. E você vai atrás da sua filha agora, porque o Wagner não tinha chegado ainda. E eu falei, eu vou agora. Ela falou, você bota a sua camisola e você vai. Aí eu levantei e falei, cara, ela é foda, ela é demais. Eu tenho várias fotos com ela depois, porque eu amo muito ela. E eu fui atrás, gente, dela. E eu não sabia onde eu ia. Pra quem me conhece... Quem me conhece, meu marido, minhas amigas íntimas que sabem, cara, eu sou péssima de direção, péssima.
O hospital é enorme. Eu não sabia onde eu ia. Óbvio que eu fui pro lugar errado. Eu fui pro lugar que tinha um tanto de bebê e a Liz não tava lá. E aí o que aconteceu? Eu cheguei lá desesperada. E na minha cabeça eu falei, trocaram minha bebê. Eu falei, eu olhava pra cada uma, eu falava, cadê ela, cadê ela? E todo mundo me olhava, eu ia pra outra correndo desesperada. Ela não tá aqui, ela não tá aqui. E eu olhava todas as enfermeiras olhando pra mim assim, o que foi? A minha bebê não tá aqui, a minha bebê não tá aqui. Tipo, desesperada. E aí alguém veio até mim e falou, qual que é o nome da sua bebê? Eu falei, Liz Casella, ela nasceu a noite passada e tal, não sei o que. Ela falou, não, ela não tá aqui, ela tá na outra. Aí ela me deu as coordenadas pra ir pra outra. Aí eu abri uma outra porta, fui num outro corredor, cheguei lá na Liz. Daí cheguei nela, eu vi. Aí na hora que eu cheguei foi muito fofo. Na hora que eu cheguei, veio uma enfermeirinha e falou: vem cá. Aí eu falei, ela o quê? Eu tenho certeza que você é mãe dela. Não sei se elas são treinadas pra fazer isso, né? Mas eu falei, por quê? Ela, porque você é muito linda e ela também. Aí eu falei, gente, você tá... Aquele estresse ali da perdida passou. Você tá acabada. Cara, essas palavras de carinho, assim, uma pessoa olhar pra você e falar, você é linda. Né? E a sua filha tá aqui, ela é sua filha, eu tenho certeza que é sua, porque você é linda e ela é linda como você. Eu falei, ai, cara, que bonitinho, eu não esqueço o rosto dela até hoje. A gente nunca vai esquecer o rosto dessas pessoas. Essas pessoas fazem muita diferença, né? Foi demais. E aí eu olhei pra ela e falei, como é que ela tá? Ela falou, não, ela tá bem desde a hora que ela nasceu, ela tá muito bem. E aí eu lembro que ela ainda me mostrou, ela falou, vem cá pra você ver, ela mostrou um casal de gêmeos que tava, tipo assim, gente, nossa, na hora que eu olhei o casal de gêmeos, eles eram desse tamanho, tipo, eles eram desse. Gêmeos geralmente é uma coisa. E eles estavam muito difícil, mal, né? sabe? Eles estavam na incubadora, tomando fórmula, tomando tudo e tal, tomando glicose. E ela falou, olha o tamanhozinho deles, olha como seu bebê é fortinha e tal. E tipo assim, a Liz nasceu bem pequenininha, mas no comparativo... Com quantos quilos a Sofia nasceu? A Sofia nasceu com... Não sei. Nem lembro. Não me Nossa, lembro. mas ela era uma elefantinha. A Sofia era bem... A Sofia sempre foi magrinha. Ela, até hoje ela é magrinha. Mas ela é grande, ela é alta. Mas ela é comprida. alta. Ela era um bebê comprido e magrinha, sabe? Muito mas linda. A Clara nasceu com 4 quilos e 200. Ainda bem que foi cesárea, amiga. Imagina. A Sofia foi 13,300? Não, a Liz nasceu bem pequenininha. 2,700, bem eu acho que a Sofia foi 13,300. 2,790 a Liz nasceu. 3,300 E mesmo assim, perto daqueles outros, ela era uma bebê saudável, assim, sabe? Ela tava bem. Sim. Daí, enfim, daí eu peguei, aí o Wagner chegou, nesse momento o Wagner chegou. Aí ele já foi lá, a gente já ficou, eu peguei ela pra amamentar, aí tem as primeiras fotos, eu pegando o meu peito, a Liz, a cabecinha dela era desse tamanhozinho. O peito Meu 50 peito vezes era maior. desse tamanho, que tava desse tamanho, e a boquinha, aí tem os primeiros videozinhos ali, e aí foi gostoso, a gente ligou pra família. Não, daí tu finalmente teve aquele momento que tu tava esperando, eu vi né? o rostinho da minha filha, eu abracei minha filha, eu senti o cheirinho dela, eu peguei ela, e daí foi uma delícia ali. A gente subiu, como eu tava ainda com medicação e tudo mais, eu tive que esperar a autorização pra poder sair do hospital e tal, mas aí veio rapidinho, a gente ficou em cima deles, eles fizeram todos os exames da Liz, né, que tem que fazer, todos os exames, todas as doenças possíveis, aí na hora que volta tudo negativo, aí eles te liberam, e daí fui pra casa, com pontos, com dor, mas a minha recuperação foi tranquila, eu só fiquei com um pouco de dor do ponto mesmo, sabe? Nossa, a minha recuperação foi Cara, difícil. Deixa eu falar uma coisa que foi muito sinistra pra mim e eu quero perguntar pra vocês. Fazer cocô pela primeira vez. Cara, eu tinha muito medo de fazer cocô pela primeira vez e todo- arrebentar, todo mundo fica com esse medo. arrebentar os pontos inteiros. Porque, cara, eu levei muito ponto. Todo mundo E pra fica eu com esse caminhar, eu já medo. ficava, tipo... É porque dá, tipo, fica tipo uma pressão ali, né? Tipo, uma coisa assim... Que parece que quando tu senta, tu já senta, assim, encolhendo a bunda pra o negócio não, sabe? Fala, cara, Todo eu mundo vou ter fica que com esse ficar medo, mas uma comigo, semana mas sem eles dão fazer laxante, cocô. né? Deram laxante pra vocês. Pra mim, não. Não? Nossa, não. A primeira coisa que me deram, saiu, você toma esse laxante, porque ele vai te ajudar. Assim que eu cheguei em casa, eu já fui no banheiro e foi Não, daí a maravilhoso, primeira assim, vez que que é a eu- melhor coisa do mundo. Eu tive que colocar supositório. Sério? Acho que Não, terrível ficar sem ir ao banheiro, gente. Não, Nossa. eu fiquei acho que uns 2 dias sem ir, me dava vontade, eu segurava muito pra não ir, porque eu morria de medo. E daí, sei lá, no terceiro dia, tipo, não tinha mais Ou como. explodia ou eu cagava. Não tinha mais como. E aí, tipo, deu tudo certo, não estourou nada. Eles dizem que não, isso não acontece, né? Mas é que tá tão sensível ali, tão dolorido. Nossa, amiga, porque Que dá também muito Ah, medo. isso, porque tá tudo meio Você, né? emendado ali, daí você fica meio Cara, tenso, minha né? recuperação Mas foi a minha muito recuperação de difícil. corte foi muito bom, não teve dor nenhuma, ficou de boa. O que você teve de... Não, tudo de rim, eu não conseguia esticar por, sei lá, por 2 causa da- semanas. cesárea. porque eu A fui cesariana é uma cesariana. cirurgia, Cara, né? foi muito horrível. E eu lembro que eu não conseguia pegar a Clara. Tipo assim, ela dormindo do meu lado, eu não conseguia tirar ela da cama e colocar assim pra amamentar, sabe? Porque parecia essa sensação de estourar tudo. E aí eu lembro que tinha um dia
que eu tava no chão, sentada no chão, e aí eu não conseguia levantar. Eu não conseguia levantar. Que e dor. aí eu chamava o Adam e falei, cara, me tira daqui, eu não consigo levantar. E ele tentava ajuda. me segurar assim, e mesmo pra segurar ele, você contrai a barriga, você faz... Você precisa Sim, fazer você força. precisa- E eu não abdômen pra conseguia tudo. de jeito nenhum, eu só berrava também, achava que o ponto ia estourar. Nossa, foi horrível. A minha Nossa, recuperação tem isso da demorou cesariana, Cesárea tem né? isso. muito. Eu acho que eu demorei um mês, assim, pra ficar Nossa. ok. E eu tomava remédio muito, 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 muito forte. Tinha horas que eu Pra tava dor. jantando e eu simplesmente caía na mesa de mesa. jantar de Sono, de não de aguentar sono. ficar acordada. Por causa E eu não dos lembrava remédios. depois. Eu não lembrava o que Por causa dos acontecia, porque remédios fortes. era muito forte. Eu tinha dor de cabeça horrível por causa do remédio. Mas aí não conseguia parar de tomar porque a dor era Terrível absurda. também. Gente, É, fala muito sério. foda. Tem A gente é gente muito melhor foda. nesse mundo do que mãe? Cara, não existe. Cara, pelo Não amor de Vamos, Deus. a gente tem uma escala direta pro céu, será? Não, com Vamos certeza. direto? Todas Vamos as direto? mães, com certeza. céu. Com certeza. Gente, Ai, vamos dar uma gente. respirada aqui. Nossa, foi isso, né? Nossa, foi Eu quero tenso contar. esse episódio, né? Nossa senhora. É... Pra dar uma quebrada na tensão, eu vou contar aqui pra quem tá nos ouvindo uma história que a gente escolheu de uma seguidora queridíssima, Ingrid, que compartilhou com a beijo. gente lá no nosso Beijo, Instagram. E a gente morreu de rir do que aconteceu com Não, ela. tiveram várias histórias muito Muito boas. boas. Muito boas, mas a gente Difícil, assim, escolher uma, né? Difícil. Mas a gente escolheu a da Ingrid, que a gente não vai contar a história inteira, porque já tá muito Mas longo outro relato esse episódio. Mas falando rapidinho, assim, da parte mais engraçada, que ela já tava com muita dor, chamaram a ambulância também. E na hora de sair de casa pra ir pra ambulância, ela tava sem roupa e foi sem roupa mesmo. E o marido Foi o marido falou, com roupão, o marido com a Dola com A chinelo dona e ela... dela. E ela pelada, a também. roupa. Tô indo Paris, gente. Tô em Paris, Tô foda-se a indo roupa. parir como eu vim ao mundo. Não, Muito bom, cara. E é isso, gente. Vamos encerrando por aqui. Sim, gente, eu acho que foram relatos de partos longos, Bem longos. complicadinhos, diferentes, né? Mas como a Rafa falou ali no início, não tomem por base o nosso, principalmente o meu e da Rafa, né? E acho- Porque foram, acho que um pouco atípicos, né? Com certeza. Então... E acho que muito importante é a gente estejam abertas ao que precisar ser feito, sabe? Tenha Se sempre em mente informem. Se que informem. a prioridade é o bebê e você tá bem. Então, tem o seu plano de parto, sim, mas esteja sempre aberta a outras opções Com também. certeza. O que vale Com certeza. sempre é a saúde do bebê, o bebê vir com saúde, e é isso, né? Com certeza. É isso, gente. É isso. Gente, o Gabriel tá morrendo de sono ali, a gente tá também. Um beijo. Vambora? A gente Vamos, volta bora. no próximo. Só pra falar aqui, 11 horas da noite, encerrando o nosso segundo episódio. Meu Deus!